é uma situação dramática, né? E a gente sabe que o pior ainda está por vir. Ainda vai acontecer mais coisa e ainda vai acontecer mais coisa muito ruim. E a gente, para analisar, ou para a gente acompanhar, para a gente seguir o que acontece no Oriente Médio nesse momento, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? O primeiro cuidado é a gente não misturar as referências às religiões com o terrorismo. É fundamental que a gente não faça referência aos terroristas como os muçulmanos. Que a gente não faça referência aos terroristas como os palestinos. O fato de os terroristas serem muçulmanos, e os terroristas são muçulmanos, isso não pode autorizar a gente a pensar que os muçulmanos são terroristas, porque não são. Há terroristas muçulmanos. São muitos terroristas, mas há muito mais muçulmanos do que terroristas. Senão a gente enlouquece. E é uma desinformação, e mais, é uma fake news. Não pode. Os habitantes da faixa de Gaza são tão inocentes quanto os israelenses. Então a gente tem que tomar um cuidado. Uma coisa são os terroristas, outra coisa são os muçulmanos, uma coisa são os terroristas, outra coisa são os palestinos. Para a gente não fazer a referência genérica, os palestinos, os muçulmanos. Não, são os terroristas. Outro cuidado que a gente tem que tomar é não normalizar o ato terrorista. É não enxergar o ato terrorista como se fosse um ato de guerra. Pega o 11 de setembro. Pega o bombardeio de Hiroshima. A gente está falando de 2 atos violentos contra alvos civis, 2 episódios lamentáveis do ponto de vista humanitário, mas eles não podem ser considerados semelhantes de forma alguma. O pavoroso, o lamentável, o horroroso bombardeio de Hiroshima, e depois o de Nagasaki, durante a Segunda Guerra, foi um recurso assombrosamente violento que tinha por objetivo fazer o Japão se render durante a guerra. E ele foi um sucesso porque o governo do Japão se rendeu. O 11 de setembro não tinha guerra, não tinha nenhum objetivo prático a não ser espalhar o terror. São coisas diferentes que precisam ser entendidas de forma diferentes. E é nessa categoria de ato terrorista que aconteceu o ataque do Hamas no final de semana. Objetivo, espalhar o terror. Objetivo, atingir as vítimas civis para apavorar. O ato terrorista ele não é uma declaração de guerra. A declaração de guerra como consequência da política, como parte da nossa história. Quando você tem a guerra, você tem legislação, você tem acordos internacionais, você tem Convenção de Genebra, você tem uma série de coisas. Numa guerra você tem regras, você tem combinados internacionais, você tem o cuidado com o prisioneiro de guerra. Acabamos de falar dos reféns, 150, 130, os números vão mudando. Mas não são prisioneiros de guerra. Infelizmente, os prisioneiros de guerra têm que ser respeitados, tem lei para isso, tem acordo, tem tratado. Eles têm o direito de se comunicar com os parentes, eles precisam ser acomodados de forma digna, eles têm que ser agrupados por nacionalidade, eles não podem ser alvo de experimento científico, não podem ter a imagem exposta, não podem ser mutilados, não podem ser alvo de experimento, não podem ser interrogados de forma coercitiva. O prisioneiro de guerra é uma consequência natural da guerra. Os reféns que foram levados pelos terroristas do Hamas, eles não estão, infelizmente, sob a guarda da Convenção de Genebra. Imagina. Até porque não tem um exército regular comandando essa operação. Você tem um grupo terrorista que não enxerga no outro um ser humano, mas enxerga no outro alguém que tem que ser exterminado, alguém que tem em que eles têm um único objetivo, um único interesse, que é produzir na sociedade inimiga um efeito psicológico de impotência. Na guerra, a destruição tem o objetivo de enfraquecer militarmente o outro lado. E a certa altura acontece a vitória, seja pela eliminação da força militar inimiga, seja pela rendição. No terrorismo, é só o medo. É só isso que interessa. Então,
como eu disse, infelizmente, os 150, 130 reféns, eles não estão numa situação favorável. Não são 150 soldados levados para um campo de prisioneiros. Eles não estão sob a guarda de soldados comandados por generais que seguem a Convenção de Genebra. São civis inocentes levados por terroristas que ameaçam matar 10, todos, se houver bombardeio, se houver guerra. Agora, já tem bombardeio e vai ter guerra. Por enquanto foram os bombardeios, mas vai ter guerra, vai ter invasão. E a gente sabe que essa guerra vai ser uma loucura, o pior está por vir. Por enquanto, a gente está vendo cenas distantes, mas vai começar uma coisa muito complicada. E o governo de Israel não vai deixar de fazer nada por causa dos reféns. Uma coisa é quando a libertação dos reféns é um objetivo em si. Por exemplo, nos anos 70, 1976, teve um avião da Air France, fazia um voo Tel Aviv-Paris, foi sequestrado, tinha 258 pessoas a bordo. Os sequestradores eram 2 palestinos, eram 2 alemães. E o avião foi desviado para a Líbia, depois foi desviado para a Uganda. Aí a libertação dos reféns passou a ser um objetivo. E os sequestradores, eles ameaçavam matar os reféns se não fossem libertados, 50 terroristas que estavam presos num monte de país. Aí teve uma ação militar de Israel, porque boa parte dos reféns era judeu, e foram para uma ação que foi considerada das mais complexas e uma missão que foi muito bem sucedida. Teve uma baixa, que foi um comandante do exército de Israel, Yonatan Netanyahu, que é irmão mais novo do Benjamin Netanyahu. Ele morreu nessa operação. Agora a situação é completamente diferente. Por mais que o discurso do governo de Israel seja soltar os reféns, não tem um estudioso, um especialista que entenda que a eventual libertação ou morte de reféns vai interromper a ação militar de Israel. O que torna a vida dessas pessoas um risco lamentável, mas a gente está diante de terrorista. E nessa hora, vale lembrar uma frase do Voltaire. É uma frase que vale muito sempre que você tem a loucura campeando. Que são aqueles capazes de convencê-lo de absurdos, são capazes de fazê-lo cometer atrocidades. Aqueles capazes de convencê-lo de absurdos são capazes de fazê-lo cometer atrocidades. É exatamente o que a gente está vendo acontecer depois dessa ação, aliás, nessa ação ensandecida dos terroristas do Hamas. E que é o começo, infelizmente, de páginas terríveis que a gente vai ver acontecer. Foi uma ação, nós não podemos falar ousada, né? Foi uma ação ensandecida, uma ação covarde, e deu no que deu. O Fábio acabou de atualizar, 360 mil soldados esperando. Pessoas jovens que agora vão entrar num combate. Do outro lado, na faixa de Gaza, 2,5 milhões de pessoas num lugar pobre e ali abrigando no meio um monte de terroristas. Vai ser realmente o que a gente vai acompanhar vai ser inédito, e lamentável e imprevisível. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas é a minha opinião sobre o assunto.